E o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o avivamento em mim, o avivamento em você. Que você possa dizer comigo hoje: haja um avivamento em mim. Pode dizer? Haja. Vamos mais forte. Quando nós ouvimos aqui algumas coisas que vêm ao contexto, o mito da caverna que passou e parece que ficou solto ali. Quando nós não temos conhecimento do real, o que nos é apresentado muitas vezes fica como verdadeiro. Quando na verdade, nós, conhecendo a luz, nós entendemos que a realidade que a palavra de Deus nos mostra, ela vai além das sombras. Talvez tudo que você já aprendeu, como foi citado aqui no encontro de líderes, em igrejas que você passou, tenha sido somente a sombra de uma realidade que você vai descobrir com a verdade que é ensinada neste lugar. E nós vamos mudando. O nosso olhar para o saber, ele vai se transformando. E o que é uma vida de avivamento? Não apenas com as sombras do que nos foi ensinado. Quando nós saímos das sombras do que nos foi ensinado, loucuras, como gritos, emoções, onde uma espiritualidade, ela é colocada com misticismos, e nós exercemos aquela espiritualidade, quando na verdade, aquilo é algo criado e nos deixa iludido e preso. Mas quando nós vamos consultar a palavra e ver o que é um avivamento, nós entendemos que líderes religiosos, falsos profetas, igrejas enganam multidões, dizendo o que é um avivamento. Avivamento em mim, ele é secreto até que ele transborde. Aleluia. O avivamento, ele vai além do que nós vemos nas televisões, do que vemos em cultos, em campanhas, em vigílias pentecostais. O avivamento em mim, ele se dá através de um conhecimento profundo de Deus. E como eu vou conhecer melhor a Deus? Através da sua palavra. Escola de líderes, você aprender sobre a palavra com uma consciência, com uma lucidez, onde as tuas emoções, muitas vezes ela vai te confrontar com tristeza. Porque quando eu acredito que o avivamento em mim vai vir com uma alegria saltitante, eu estou me enganando. A alegria, ela será profunda e ela irá jorrar. Mas antes disso haverá uma grande tristeza que irá confrontar meu jeito de ser, meu jeito de falar, minha maneira de se portar. Quem quer ser avivado? Quem está pronto para ser confrontado nesta noite? Eu preciso ser confrontada pela palavra. A graça e a paz do Senhor esteja com essa igreja e com toda a sua família. Porque no avivamento em mim, devemos ir na contramão do que nos é ensinado. Avivamento em mim. Eu fiquei pensando, vivemos em tempos, em uma geração tão conectada com o digital e tão desconectada com o espiritual. Por que isso se dá? Por que isso se dá?
Porque o inimigo da nossa alma, ele sempre irá querer trazer frieza através do entretenimento. E quando nós nos apercebemos que o avivamento em mim, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cultivado, ele precisa existir e coexistir, para que eu possa frutificar. Frutificar na minha casa, frutificar no meu trabalho, frutificar nas minhas relações, tanto em família quanto na igreja. Eu preciso de um avivamento. Onde eu estiver, onde eu for, eu preciso perder o medo e ter mais fervor. Mas que fervor é este que está sendo perdido? Porque perdeu a sensibilidade. A conexão com o mundo faz você perder a dimensão espiritual com Deus. Talvez perdeu-se também a fome pelo que é sagrado. Porque está tudo tão raso, tudo vem tão à mão, conhecimento vem à mão, em um apertar de uma tecla, eu tenho conhecimento. E a minha fome, e a minha sede pelo sagrado, onde ela está? O avivamento em mim, ele deve começar de uma forma única e secreta. E ela vai se dar de uma forma bem natural, onde eu percebo a minha necessidade de ser avivada, onde eu não fico esperando que o pregador traga uma palavra excepcional, ou que luzes piscantes, ou que sons venham me fazer ter a dimensão onde as minhas emoções são conectadas para que eu possa viver na ilusão da caverna do que é um avivamento. O avivamento, ele se dará no secreto do seu quarto através da oração. O avivamento se dará quando você entender que a sua casa, ela depende de você exercer o sacerdócio. Você não vai depender de um milagre vindo de um púlpito. Você viverá o seu próprio milagre de avivamento. Eu necessito de avivamento. Você necessita de avivamento. Pastora Raquel, eu já sou avivado. Eu vou na igreja na quarta, eu vou no domingo, eu participo de tudo. Isso é avivamento? Isso é avivamento? Não, não é avivamento. Participar de forma rasa, onde eu não estou por inteiro, não é avivamento. O avivamento, ele virá de uma paixão. O avivamento virá de quando eu retorno ao primeiro amor. Às vezes eu ouço pessoas dizer que tem saudade. Saudade de uma época que já passou. Quando a minha realidade é agora. Eu fiz 2 atendimentos essa semana no meu consultório de clínica de estética. E eu atendi uma mulher que se tornou escrava do ativismo religioso. E ali, enquanto eu falava, ela percebia que está doente de tanto ativismo, líder de oração. Mas o ativismo tomou conta da sua vida, onde ela não consegue dizer não, nem mesmo para se cuidar. Porque se ela dizer não, ela é ameaçada. Vou contar para o pastor. Irmãos, creiam que vocês, para viver
Aleluia. O avivamento. Você não precisa ser aprisionado. Você é livre. Você é livre para clamar a Deus, para pedir ao Senhor misericórdia sobre a sua casa, onde homem nenhum, onde ninguém pode exercer autoridade sobre você para te deixar prisioneiro. O amor, ele liberta. O amor faz você entender que o avivamento, ele é algo que eu vou buscar porque eu amo, porque eu quero. Aleluia. O avivamento em mim é a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Onde não há paz, é impossível haver avivamento. O avivamento em mim é a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Há paz em você? Há paz no lugar onde você está? Há paz onde você congrega? Há paz na sua casa? Onde há paz, haverá avivamento. Essa paz que jorra de dentro. Porque pode estar tudo caótico do lado de fora. Mas quando o Senhor, Ele vem com um avivamento sobre as nossas vidas, coisas novas acontecem. Mudanças acontecem. Mudanças territoriais. Guerras. Nós estamos vivendo em um mundo onde há lideranças religiosas que enganam o povo. Nós estamos vivendo em um mundo onde há injustiça. Nós estamos vivendo em um mundo onde há incredulidade. E nós estamos em meio a este mundo. E qual a diferença que nós estamos fazendo nele? Qual a diferença que você está fazendo neste mundo? Nós devemos contradizer o que o mundo quer que nós entendamos como certo. Contradizer e ir na contramão. O mundo, ele quer trazer mentiras. O mundo quer trazer uma conexão com a ideologia barata, mentirosa, para que nós nos afastemos de Deus. Aqui, exatamente aqui, existe um lóbulo chamado lóbulo frontal. E neste lóbulo foi descoberto um ponto que se conecta direto com o divino, comprovado cientificamente. E onde ficam as telas de celular que nos distraem? Que pessoas ficam horas. Que pessoas estão, infelizmente, viciadas em telas de celulares. Como haverá avivamento em nós se nós não estivermos atentos às armadilhas que o mundo tem? Quem fica aqui pelo menos 2 horas por dia na tela do celular? Quem fica? Quem fica mais? Quem não quiser responder, não responda, tá? Irmãos, é momento de nós olharmos para nós hoje e ressignificarmos a nossa vida. Vivemos em tempos de uma geração hiperconectada com a internet e desligada do Senhor. Não é sobre estarmos sobre holofotes, em evidência, mas em rendição a Deus. Nós precisamos estar rendidos a Deus. Antes de ser público, o avivamento, ele será secreto. Quem aqui entende, não precisa levantar a mão, que nós precisamos ir para um secreto com Deus? Porque a necessidade de avivamento é quando algo está morrendo, é quando há necessidade de cura, é quando há necessidade de justiça. E a terra vive exatamente assim, com essas necessidades. O avivamento em mim,
ele não é só para mim. O avivamento, quando começa em mim, ele se estende para a minha casa, ele se estende para o meu trabalho, o avivamento se estende para as pessoas que estão comigo. O avivamento, ele não se manifestará com gritos. O avivamento, ele não se manifestará com emoções passageiras. Hoje, eu estou alegre, feliz, porque eu fui num culto onde havia, olha, era maravilhoso, o pregador era maravilhoso, o grupo de louvor maravilhoso, e eu saí de lá regozijando. E amanhã esqueceu tudo do que era aquele avivamento. O avivamento, ele haverá constância da sua parte no seu relacionamento com Deus. Não tem como ser avivado se não se relacionar com Deus. Aleluia. Eu quero avivamento. Eu quero avivamento. Eu quero poder. Não espere avivamento de outros. O avivamento irá começar em você. O avivamento descerá sobre esta igreja. Aleluia. O avivamento descerá sobre a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós entendemos que o mundo, ele está caótico, e que nós não podemos nos aterrar nesse caos. Nós vemos homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. E nem sempre, nesse avivamento, haverá alegrias. Neste avivamento, nós iremos nos entristecer com os nossos pecados, ao olharmos para nós e vermos que precisamos de mudança, ao olharmos para nós e vermos que estamos errados em muitos aspectos, ao nos confrontarmos com a palavra e vermos que o nosso amor pela obra se esfriou, que o nosso amor por Jesus se esfriou. Eu vivi numa época onde eu ia para a igreja sozinha. Eu não queria saber se os meus pais iam ou não, se estava frio ou chovendo, desde os meus 9 anos de idade. Mas isso não é para me vangloriar, porque eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei de uma tal forma por Jesus, que ninguém iria me segurar a não estar perto de ouvir a palavra dele, de crescer e desenvolver e ser salva por ele. E hoje, em meio a tanto avanço da tecnologia, as crianças, elas têm babá eletrônica. As crianças, elas não são ensinadas em casa como antigamente, cultos domésticos. A tua casa é a igreja. A tua casa é o lugar onde você vai ministrar a palavra, viver a palavra, e o Senhor vai honrar a tua fé, porque nós estamos vivendo a última hora na terra. A última hora na terra. Jesus vai voltar e Ele quer que você esteja avivado. Não se preocupe, tem guerra, tem, mas eu estou avivado. É a palavra de Deus se cumprindo. Irmãos, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas nós vemos as guerras que estão acontecendo no Irã, em Israel. E no tempo de Abacuque não era diferente. Nós vamos ler Abacuque 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Aqui Abacuque,
ele está fazendo um cântico, ele está expressando fé e esperança em Deus, mesmo diante da dificuldade e dos sofrimentos. Aqui ele está fazendo uma oração poética, que ele celebra a grandeza de Deus e o poder de Deus, esperando na fidelidade e esperando na justiça, mesmo em tempo de julgamento. Abacuque, ele é o profeta da queixa. Ele começa a se queixar. Ele começa a se queixar, mas é uma queixa sincera. Mas também um clamor maduro, onde nós temos que ter a maturidade para ver a decadência espiritual que acontece também nos nossos dias. Como na época de Abacuque havia decadência social, havia decadência espiritual, haviam injustiças. Hoje é diferente. Nós temos injustiças? Nós temos decadências religiosas? Nós temos decadência social? Temos. Mas Abacuque, ele ansiava pelo avivamento. Em meio a toda decadência no mundo, Abacuque ansiava pelo avivamento. E ele queria o avivamento pessoal, mas ele também queria o avivamento do povo. Ele queria, porque ele entendia que somente o avivamento verdadeiro traria a misericórdia de Deus sobre a nação. E nós vivemos em tempos de injustiça social. Nós vivemos sabendo que o juízo de Deus é chegado. E o que nós devemos nos preocupar? Com o que nós devemos nos preocupar? Porque não adianta você pedir por paz, porque já está tudo escrito lá no Apocalipse. Não vamos nos iludir, porque não haverá paz, pelo menos não por agora, até que o teu Redentor venha. Aleluia. Por isso, peça ao Senhor que faça de você uma chama viva, uma chama que não se apaga, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, que independente da situação, estará de pé. Aleluia. Não será apenas por holofotes, por música, por luzes, mas porque o avivamento está dentro de você. O avivamento está dentro de você. Aleluia. Ou será que não? Será que talvez essa palavra veio porque eu preciso me avivar? Talvez essa palavra veio porque eu estou apática. Estou apático. Talvez essa palavra veio porque eu não tenho mais o meu secreto com Deus. Talvez essa palavra veio porque eu precise de avivamento pessoal. Tem pessoas que elas só estão avivadas no coletivo, mas ela mesmo não ora, ela mesmo não busca, ela mesmo não tem a sua particularidade com Deus. Irmãos, é confronto. A palavra é confronto. Ela não é para massagear o teu ego. Ela é para te transformar. A palavra não vai massagear o teu ego. Você é filho de Deus, sim. Você é amado, sim. Você é querido, sim. Tão amado que Ele enviou Jesus, verteu sangue na cruz do Calvário, para que você pudesse ter liberdade diante de Deus, de acessar o trono. E aí o que eu faço com essa liberdade? O que eu faço com essa liberdade de acessar o trono e me relacionar com Deus? O que você tem feito com a liberdade que Deus te deu, trazendo Jesus para morrer numa cruz, para você ter acesso a Ele,
para você se relacionar com Ele, para você viver avivado, para você andar avivado, para você trabalhar avivado. O que você tem feito com o véu do templo rasgado de alto a baixo para te dar liberdade de falar com Deus e Ele te responder? Irmãos, aleluia. Ser amigo de Deus é ser inimigo do mal. É ter um relacionamento tão próximo, tão próximo, tão próximo, que Ele te avisará dos perigos futuros, de situações pelas quais você pode passar. É você ter uma conexão tão íntima com Ele, que você orar diante de uma dificuldade que você está passando, e o Senhor responder: eu sou Deus do já, e colocar a mão na enfermidade, e colocar a mão naquilo que veio para te destruir. Isso é ter um avivamento. Irmãos, avivamento, ele se constrói com relacionamento. Eu posso te contar que o avivamento, ele se dá em momentos de dificuldade, sim. Mas enquanto eu estou passando, ainda como Jó disse, ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele. Eu lembro que em uma noite de março, a morte bateu na porta da minha casa. É a morte. É o infarto que veio para fulminar. E aí, você ora, sente a presença de Deus, e o Senhor colocar a mão e dizer: aqui não. Aleluia! Isso é avivamento, isso é intimidade, isso é relacionamento que se constrói com o tempo. Aleluia! Isso é a fé em ação. Não espere somente pelos depoimentos de fé de outros. Tenha os seus testemunhos para contar. Tenha a sua vida tão cheia de Deus, que quando você passar, as pessoas possam sentir a unção de Deus na sua vida. Eu tive muitas pessoas em quem me inspirar. E eu lembro de um homem chamado pastor Zezinho. E quando aquele homem chegava, ele apresentava tanta a presença de Deus, que quando ele nos dava a mão, uma alegria tomava conta de nós. E Deus usava aquele irmão em revelação, em cura, em libertação, de tanta vida no altar. E hoje, eu conheci muita gente assim, muita gente. Quem aqui conheceu? Será que foi só eu? Quem aqui conheceu pessoas assim? Conheceu? E aí? Você acha que você não pode ter uma vida assim com Deus? Uma vida onde a manifestação do Senhor, onde o avivamento em você passa a contagiar outro. E às vezes você só está ali no lugar. Você nem falou nada, você entrou. E a presença entra junto. E a luz de Deus se manifesta. E aquele ambiente, ele muda. Porque há avivamento em você. Você entra, os demônios fogem. Você entra e a paz entra junto. Você entra e a alegria entra junto. Porque avivamento produz frutos do Espírito. Irmãos, nós vivemos em tempos onde o avivamento, ele se manifesta na nossa vida, trazendo o céu na terra. Existem pessoas que acham que viver o céu vai ser só lá. Não. Seja feita a tua vontade assim na terra. É presente.
é presente também. Deus quer que você viva coisas lindas, coisas grandes, coisas firmes em um relacionamento de avivamento. Independente de dor, independente de injustiça, haverá gozo no seu coração, haverá alegria. E você será um agente de transformação onde você passar. Quem aqui deseja ser um agente de transformação? Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chamou para vivermos o avivamento. Aleluia. Agora, o que eu quero dizer para você é que nem todo fogo vem do céu. Essa dá para fazer até uma mensagem de Instagram. Nem todo fogo vem do céu, nem todo movimento é poder de Deus. Nem todo fogo vem do céu e nem todo movimento é poder de Deus. Sabe por quê? Uma vida de avivamento, ela trará também consigo frutos, e além de frutos, justiça, e além de justiça, ela trará santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é se afastar de tudo aquilo que é pecado. É se afastar de tudo aquilo que me torna miserável. Diante de Deus, nós precisamos chegar como um cheiro suave, como uma oferta agradável. Nós somos pecadores mesmo, mas nós temos a consciência que Jesus nos lavou, nos libertou do pecado. E eu escolho, eu tenho escolha, se eu quero permanecer no pecado ou se eu quero viver na luz. E isso depende de um esforço seu. A graça está sobre a sua vida e a tua consciência, através da luz de Cristo, que é o sol da justiça, ela te faz permanecer na graça. Eu permaneço na graça, eu vivo o avivamento hoje. Lá no Jardim do Éden, a presença de Deus, ao entardecer, Ele ia conversar com Adão e Eva. Ele ia lá no jardim. E quando Ele ia no jardim, havia um relacionamento de Deus com Adão e Eva. Mas infelizmente o pecado entrou e houve uma separação. O temor foi vindo sobre a humanidade, o pecado se alastrando. Quando Abacuque, em Abacuque 3, verso 2, Abacuque fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze conhecidas na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Aleluia. Abacuque, ele entende que nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Abacuque quer dizer chamado para o abraço. Irmãos, nós somos chamados. Chamado para abraçar, chamado para acolher. E como nós vamos abraçar e acolher sem avivamento? Não tem como, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele deve jorrar como água viva em nós, porque não tem como uma pessoa por si só, ela acolher e transformar, porque o Espírito através de nós somos o quê? Ligados e nós somos ramos. E quando nós frutificamos, que alguém come do fruto que emana de nós, o que nós representamos na terra? Quem nós representamos na terra? Jesus. Eu quero avivamento em mim. Eu quero avivamento em mim. Aí eu falo, você tem tanto conhecimento, você está aqui todos os domingos, todas as quartas. Mas conhecimento sem obediência para nada vale.
Conhecimento sem obediência não gera avivamento. Conhecimento sem obediência não gera avivamento. Pastora Raquel, você está querendo dizer que eu sou desobediente? Não sei. De vez em quando eu também desobedeço. Aí o Senhor vai lá, ó, puxa minha orelha. Nós não somos melhor do que ninguém. Você se acha tão certo, tão justo, que você não vai errar e que não precisa de uma palavra de correção? Nós precisamos. Eu preciso de uma palavra de correção. Eu preciso obedecer. Não basta eu ter conhecimento. Eu posso ser o mestre eloquente, mas se eu não fizer o que eu falo, de nada vale. Como os fariseus, eles falavam, eles se portavam de forma farisaicas, falavam para as pessoas o que elas deviam fazer, mas eles mesmos faziam. E nós devemos o quê? Obedecer. Avivamento. Tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Em São Tiago está escrito assim, São Tiago 1 e verso 22. Tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Eu quero e vou praticar a palavra. Repita comigo, eu quero e vou praticar a palavra. Porque o avivamento em mim transforma a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Aleluia. Eu quero e eu vou praticar e obedecer a palavra. O avivamento não é só saber mais sobre Deus. O avivamento é, sim, relacionar-se com Ele. Relacionamento com Deus é entrar no seu quarto, fechar a porta e contar para Ele as queixas e os pecados mais secretos. Coisa que ninguém nunca ouviu, que você não falou para ninguém. Mas não tem como eu ter avivamento se eu tenho pecado de estimação. Coisas que eu escondo de todo mundo. Não tem como ter avivamento com pecado de estimação. E a palavra é: arrepende-te. Arrependa-se daquele pecado encoberto. Arrependa-se dos abortos escondidos. Arrependa-se diante de mim, diz o Senhor, e verás o avivamento que trarei sobre a sua vida e sobre a sua posteridade, de geração a geração. Não tem como nós termos avivamento se nós vivermos com fingimentos e achando que estamos certos, quando na verdade somos como fariseus. É hora de nós nos lançarmos e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, até dos pecados que me são ocultos. Perdoa-me, Senhor, daqueles pecados que eu não tenho consciência. A palavra é: arrependei-vos para que você possa viver o avivamento. Aleluia. Aviva, ó Senhor, as tuas obras no meio dos anos. No capítulo onde Abacuque ele fala isso, ele tem alguns ais. Há 5 ais. O ai contra a corrupção. O ai contra a altivez e desejos de grandeza. O ai contra a violência. E o ai contra a desumanidade. E o ai contra a idolatria. Abacuque,
ele fala sobre 5 ais em seu livro. E nós refutamos que nós temos que olhar para ver se não há estes ai. Ai de mim que sou corrupto. Ai de mim que tenho desejo de grandeza. É pecado ter, é pecado ser? Não. Mas há um pecado de ter grandeza e riqueza ilícita. E disso Deus não se agrada. Deus não se agrada de dinheiro e riqueza ilícita. Onde as pessoas conseguem enganar o seu próximo nos seus negócios. O Senhor não tem por inocente. Ele tem balança justa. Aleluia, glória a Deus. Ele diz o ai contra a violência. Quando eu sou violenta, quando eu fui violento. Em qual momento você foi violento? Em qual momento você foi violenta? Às vezes uma brincadeirinha, você foi violento. Às vezes foi brincadeira, você foi violenta. Irmãos, nós temos que ter cuidado até com as brincadeiras. Aleluia. O avivamento em mim, ele não é uma agenda cheia, não é culto todos os dias, não é um ministério fervendo de atividades. Avivamento também é sossego, avivamento também é ficar quieto, avivamento é quando eu entro em um lugar e tenho um momento com Deus e eu me encontro com Deus em paz. Avivamento é quando eu consigo perceber o meu corpo e não numa correria agitada do dia a dia, vivendo no automático, onde eu não tenho mais tempo para conectar-me com Deus, porque a minha vida, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para falar com Deus. A minha vida, para ter avivamento, eu preciso também ter sossego. Mas pastora, eu preciso, irmãos. Porque se eu estiver muito agitada, tem tudo na minha vida. Tem muito movimento, menos Deus. Deus tem planejamento. Deus tem segredos. E Ele não vai se revelar na sua correria. Ele vai se revelar quando você tiver um momento com Ele. Aleluia. Deus vai se revelar para você, que é uma igreja cheia do Espírito Santo, para ter discernimento sobre o que é e o que não é. Não tem como você viver uma vida de avivamento se você não refletir o que é poder de Deus. Deus quer se revelar. Deus quer se revelar. Eu já quero terminar. Por último, Apocalipse 2, do verso 2 ao 4. A carta que Deus escreve a Éfeso, que Jesus escreve a Éfeso, através do seu apóstolo. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus elogia a igreja de Éfeso por suas obras, pelo seu trabalho e também pela perseverança, também pela rejeição aos falsos apóstolos, a aversão às práticas dos nicolaítas. No entanto, ele também acusa de ter abandonado o seu primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor hoje?
Vamos voltar ao nosso primeiro amor. Jesus reconhece as boas obras da igreja, da perseverança. Ele elogia. Ele reconhece tudo em nós, mas também Ele reconhece quando falta em nós a prática de estar com Ele. E eu trago essa palavra para a minha vida. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Um chamado ao arrependimento e ao avivamento. E também há uma ameaça de remover o candeeiro. Nós não podemos perder a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus, ela não pode sair das nossas vidas. E isso é o que o Senhor quer que você tenha. O avivamento através da presença dEle. O avivamento, avivamentos que parecem, mas que não é. Eu quero que você entenda, nesta noite, que o Senhor quer avivar a sua vida. Que o Senhor quer trazer avivamento verdadeiro e genuíno. Que o Senhor quer que você se renda a Ele. Aleluia. O avivamento, ele começa com oração. E eu oro nesta noite para que haja transformação profunda nas nossas almas. Eu oro nesta noite para que a palavra ela seja obedecida e que haja santidade interna e também que ela se externalize. Aleluia. Eu oro nesta noite para que haja quebrantamento, para que haja fome pela presença. Que os frutos do Espírito nas nossas vidas sejam visíveis. Eu oro nesta noite também para que nós tenhamos paixão por vidas e também pela restauração da alegria da salvação. O avivamento, ele começa com oração. E a nossa tendência é pensar que o avivamento vai começar com os outros. A nossa tendência é essa. E hoje fica muito claro, porque o Espírito Santo, ele te chama para voltar ao lugar onde tudo faz sentido para nós. Aos pés do nosso Pai. Ele não quer apenas o nosso talento. Ele quer o nosso coração quebrantado. Ele não quer a tua performance. Ele quer a tua verdade. E a nossa verdade nem sempre ela é bonita. A nossa verdade às vezes é um pecado que nós precisamos confessar diante do Senhor. E está tudo bem? Não está tudo bem. O Espírito Santo quer te encher. Por isso nessa noite venha confessar diante do Senhor. Traga a tua verdade, mesmo que ela seja a pior verdade. Aviva-me, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Que você possa orar agora. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu necessito de voltar ao primeiro amor. Porque Ele tem por mim um amor incondicional. Que não seja diferente com você. O Senhor te convida hoje a voltar ao primeiro amor. A receber Jesus como seu primeiro amor. Aleluia.